Vamos lá. Lição número 65, a última lição de Abacuque. Nós estamos encerrando hoje a carta de Abacuque ao povo judeu. E nosso texto, nós vamos dividir ele em algumas partes, mais precisamente do 1 ao 3, do 4 ao 7, do 8 ao 16 e do 17 ao 19. Aí a gente encerra hoje o capítulo 3 e a carta juntamente. Amém? Então nosso texto vai estar lá em Abacuque 3, do 1 ao 3, o primeiro texto nosso. Vamos todos abrir, cada um vai estar lendo um versículo. Eu leio o primeiro, depois segue a sequência de leitura à minha frente, ao meio e à direita e à esquerda. Amém? O louvor de Abacuque, versículo 1. Oração do profeta Abacuque, sob a forma de canto. Amém. Só até o 3. Pode passar? Então, o versículo número 1, ele fala, oração do profeta sob a forma de canto. Essa sob a forma de canto, no hebraico, está shiginot, um termo obscuro, mas que pode indicar algo acerca do uso litúrgico deste salmo. Então, talvez pelo motivo que ele estava cantando esse salmo, que ele estava fazendo essa oração em forma de canto, né, esse termo tenha sido usado, né, por ser um termo obscuro. Por quê? Por causa da situação que ele ia narrar daqui em diante, né? Você vê que a carta de Abacuque não fala de nenhuma bênção, ela só fala de condenações contra o povo. Não tem um momento, né, que ele fala trazendo uma bênção para o povo de Judá e nem para o povo babilônico. É só a condenação que Deus tem para trazer, tanto para Judá através da Babilônia, quanto também que vai julgar a Babilônia no futuro, por causa dos seus atos também. Então pode passar. Aí o versículo 2, ele fala, tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze conhecida a tua ira, e lembra-te da misericórdia. Olha só. Aviva a tua obra. Nós temos uma referência em Abacuque ali também, do 5 ao 11. Essa parte do 5 ao 11 aqui, foi quando Deus falou o que ele ia fazer contra Israel, contra Judá, né? Abacuque estava clamando pela desigualdade, pela injustiça que acontecia na terra de Judá. E Deus deu uma resposta para ele, de como ele julgaria, como ele reagiria a respeito dessa injustiça, que era através da invasão dos babilônios. Eles levariam ele cativos, tirando eles da terra de Israel e até mesmo do domínio egípcio daquela época. Então, preserva ou vivifica a tua obra. O plano definido por Deus de julgar Judá e Babilônia. Abacuque se contentou em saber que os caminhos de Deus, ainda que não totalmente compreensíveis, são os melhores. Por quê? Porque ele fala, no decurso dos anos faze conhecida a tua ira e lembra-te da misericórdia. Então, apesar dele saber que Deus tinha falado para ele aquilo que ele não queria ouvir, porque na parte ali do 12 até o 2:1, né, do 1:12 até o 2:1, você vê que Abacuque, ele está falando para Deus que ele não concorda com a opção de Deus, com aquilo que Deus ia fazer. Deus tinha falado, eu vou trazer um povo ímpio para poder julgar vocês. E ele fala, Senhor, mas por que você vai trazer um povo mais ímpio do que nós para julgar nós? Né? Abacuque queria talvez que Deus trouxesse para Judá uma praga, uma advertência, alguma coisa, que ele tirasse o rei, né, que ele fizesse algo do tipo, que ele atacasse só a classe nobre que estava atacando o povo. Mas não, Deus ia julgar o povo todo. Mas por que Deus ia fazer isso? Porque o povo todo estava em pecado. Não era só a classe alta que oprimia os pobres, ou só o rei que fazia o povo trabalhar de escravo para eles, para construir palácio para eles, enquanto eles eram escravos do Egito naquela época.
Não. Deus ia julgar também o povo pequeno, porque o povo pequeno também cometia os pecados. O povo também estava fazendo idolatria, o povo também era corrupto, o povo também tinha os problemas que vinham de cima, né? Não adianta, sempre dessa forma. Uma que principalmente naquela época tinha muito problema de profeta corrupto, sacerdote corrupto que ganhava para poder fazer aquilo que o rei mandava, né? Então eles corrompiam o povo não conhecia a palavra, não dava ouvido aos profetas como Abacuque, como Amós, como os profetas que alertavam eles o tempo todo, não dava ouvido para eles, continuavam fazendo idolatria, né? Tinha um bezerro de ouro naquela época lá também, faziam idolatria, faziam ofertas, não buscavam a Deus, né? Se corrompiam entre eles mesmos, os comerciantes eram corruptos. Então aí vai, e dessa forma Deus ia julgar o povo todo, ia tirar eles da terra deles e levar cativo. Pode passar? Aí ele fala assim, ó: Deus vem de Temã, e do monte de Parã vem o santo, a sua glória sobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. Então, os versículos 3 ao 15, que nós vamos estar acompanhando agora, relatam uma teofania. O que é teofania? É uma aparição de Deus. Aí ele fala aqui, ó: Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo. Então, ele fala como se fosse a presença de Deus. Isso é uma teofania, acompanhada de assustadores sinais de uma tormenta. Então você vai ver daqui em diante esses sinais de uma tormenta que Deus vai trazer, e ele se mostra através disso. Temã, uma das cidades mais importantes de Edom, e Parã, a região montanhosa entre Edom e o Sinai. Então essa é a localização ali, né? Edom, fica esse lugar aí, Temã e Parã. Quando ele fala aqui da aparição de Deus através de uma tormenta, a gente pode lembrar daquela passagem em que o povo queria falar com Deus no deserto. Então, quando o povo estava no deserto, eles reclamavam de tudo, né? Na pregação passada eu estava falando sobre isso. E uma das coisas que eles reclamaram foi que eles chegaram em Moisés e disseram para Moisés: Moisés, por que só você fala com Deus? Nós também queremos falar com Deus, nós também somos povo de Deus, queremos falar com Deus, só você fala com Deus. Aí Moisés chegou diante de Deus e falou isso para ele, e Deus falou assim: eu vou falar com o povo, fale para o povo que se abstenha de mulher durante uma semana, não cometa pecado, que se santifique, troque suas vestes, lave, fala um ritual todo lá para fazer, tudo, tinha que fazer jejum, tinha que permanecer em santidade o tempo todo. E ele falou para Moisés: Moisés, eu vou aparecer no monte, e o povo que encostar no pé do monte vai morrer. Ele fala, vai ser apedrejado, né? Mas vai morrer. Se é um animal encostar no pé do monte, vai morrer. Eles têm que ficar embaixo, na relva, perto do monte, mas não chega nem perto do monte, não chega no pé do monte. E boa, e o povo fez tudo aquilo que Moisés mandou. O povo santificou, o povo ficou lá certinho, chegou diante do monte e Deus foi aparecer. Quando Deus apareceu naquele momento para o povo não suportou, porque Deus veio através de uma tormenta. Fala que eram vozes como o som de muitas águas, e tinha relâmpagos e a tempestade, e saía fumaça pelo cume do monte. Era como se fosse um vulcão entrando em erupção. E o povo ficou tão apavorado que chegou em Moisés e falou assim: Moisés, nós não suportamos ver isso, Moisés. Fala para Deus que é para aparecer só para você, Moisés. Para nós não dá. E aí Deus não pôde mais aparecer para o povo dele, porque o povo não suportava a presença de Deus, né? Você imagina o que Moisés viu lá quando ele ficou naquele monte Sinai, 40 noites, dias inteiros. Não fala que ele comeu, não fala que ele bebeu, não fala nada, fala que ele só ficou lá na presença de Deus, e Deus falando com ele o tempo todo. Quanta coisa será que Deus revelou para Moisés naquele momento? Porque se fosse para passar só os mandamentos, meia horinha Deus não passava pelos mandamentos para escrever tudo? Fazia, ele subia e descia do monte no mesmo dia.
Mas ele ficou lá 40 dias. Imagina quanta coisa que Deus revelou para ele, falou para ele. Talvez coisas que Deus revelou para Paulo, para João no Novo Testamento. Talvez coisas que nenhum outro profeta viu. Só Moisés viu. Então essa é uma referência que eu falei da respeito de Deus aparecer através de uma tormenta, né? Pode passar? Aí vamos continuar a leitura lá, do 4 até o 7. Parou pode ler, tio, o 4. Então essa parte, Midian tremem, né? Essa parte que nós acabamos de ler é o louvor pelo poder de Deus. Pode passar? Essa é a segunda parte do nosso texto. Se você for lá em Êxodo 7 até o 12, você vai encontrar as pragas do Egito. Você vê aqui, né, ele falando daquilo que eu comentei agora há pouquinho, Deus aparecendo através da tormenta, né? Ele fala: o seu resplendor é como luz, os raios brilham na sua mão, ali está velado o seu poder. Então ele fala de uma coisa poderosa aqui, que é o raio, né? Que é a eletricidade lá no céu, né? Algo que o raio, ele contém cerca de 1 milhão de volts, né? 1 gigawatt de energia. 1 milhão de volts não é qualquer usina que consegue produzir, é muita coisa. Então um raio apenas tem aquele poder todo, né? De incendiário, de eletricidade. E isso é criado apenas, vamos dizer assim, no choque das nuvens lá em cima, né? Então, dos 4 ao 6, tudo simplesmente está nas mãos de Deus. Os juízos passados haviam incluído várias das características mencionadas nessa passagem. E quando ele fala da peste, nos faz lembrar das pragas do Egito, né? Então no versículo 5 ele fala: adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Então, na frente dele, Deus manda a praga, a peste. Deus várias vezes tinha julgado Israel através de pragas, né? Trouxe aquela vez quando eu falei com vocês a respeito da praga dos gafanhotos, né? Trouxe outras pragas de mortandade, como na terra do Egito, na terra do Egito não, como no deserto, em que o povo começou a murmurar e começou a morrer com as pessoas. Trouxe a serpente para picar as pessoas no deserto. E várias outras vezes Deus trouxe pragas para poder combater o pecado, para poder mostrar para o povo que o pecado tinha a paga, né? Que aquilo que eles faziam tinha a paga. Uma vez Davi pecou e toda a nação padeceu junto com o rei, só por causa dele ter pecado. Então aí vai um monte de coisa que aconteceu, e aqui é relatado, vamos falar assim, no sentido geral, né? A peste vai adiante dele, a pestilência segue seus passos. Ele para e faz tremer a terra. Pode passar? Não, volta. Deixa aí mesmo. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abalam. Ele fala, aquilo que o homem acha que é muito alto, muito grande, inabalável, como uma montanha, né? O que faz quebrar uma montanha? Né? Você olha aquele monte gigante, aquela coisa enorme, pode dar o terremoto que for, aquilo lá não se desfaz, né? Continua lá intacto, firme, porque é muito resistente, tem uma base sólida, né? Mas ele fala, Deus acaba com as coisas mais fortes, os montes primitivos, aquilo que está desde a antiguidade lá, ninguém nunca conseguiu destruir, nada conseguiu quebrar aquilo, nenhum abalo sísmico. Deus faz quebrar até essas coisas. Ou seja, o que ele quer dizer aqui? Que Deus tem tudo nas mãos, todo o poder está nas mãos de Deus. O homem muitas vezes ele se acha muito forte, poderoso, mas se Deus enviar uma praga como essa que nós estamos enfrentando agora, que nem foi tão forte quanto Deus poderia fazer que fosse, né? Se Deus manda uma coisa dessa, não adianta ter armamento, não adianta ter dinheiro, não adianta ter medicina, nada resolve. Ele pode acabar com tudo de uma vez. Por quê? Porque está tudo nas mãos dele, né? Pois é, e do jeito que a poluição vai, Deus não precisa nem acabar com o oxigênio, porque nós já não respira direito. O povo mesmo se destrói, né? Então, é isso, está tudo nas mãos de Deus, né? Aqui dentro do nosso planeta a gente vive, mas se você for para o espaço sideral, lá não tem oxigênio. Não adianta, o seu dinheiro não vai adiantar nada, o seu carro não adianta nada, o seu ego não adianta nada, né? Aquilo que a pessoa acha que ele pode pisar no outro porque ele é um pouco melhor do que o outro, não adianta. Como se diz, né? Todos nós vamos para o mesmo buraco, todos nós temos o mesmo destino,
Se você não morre de acidente, você morre de doença. Então a nossa vida aqui não é nada, está tudo nas mãos de Deus. Se você não tem a vida eterna também, você não tem mais nada. O que você tem aqui? Tem alguns anos de vida para você viver nessa terra aqui, sofrendo um tanto, né, porque as coisas só pioram. E no final disso é morte eterna. Exatamente, lá na Bolívia, lá no Peru, né, é muito contaminado o ar, né? De azina, né? Pode passar? Aí só para encerrar o 7 diz: eu vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Cusã, aí volta aí, volta aí o negócio aí, volta o slide aí. Cusã é a parte do território dos midianitas. Pode passar? Vamos lá, agora o texto é um pouquinho maior, nós vamos ler do 8 ao 16. Apesar de nós estarmos fazendo o capítulo inteiro, não tem muito o que explicar aqui, porque isso aqui é um louvor. Então, muito disso aqui é como se fosse um poema, dele relatando o poder de Deus, né, a glória de Deus. Não é como os estudos que eu sempre passo, que eu tenho que voltar no passado e explicar, né? Mas isso aqui é como um salmo, é como se você estivesse lendo um salmo de Davi, né? É um louvor, a adoração a Deus. Vamos ler então ali do 8 até o 16. Eu vou estar lendo aqui, depois vocês continuam. Louvor pelo propósito de Deus. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor, já que as ondas montada nos teus cavalos e nos teus carros de vitória? Bom, aqui ele fala de alguns dos julgamentos de Deus, até mesmo contra a natureza que Deus fez. Pode passar? Aí ele fala os juízos aplicados, do 8 até o 12. Primeiro, vamos abrir então nesses textos aí, cada um vai estar lendo um pouquinho. Vamos lá, Êxodo 7. Deixa eu abrir junto também. Êxodo 7, do 20 até o 25. Aí você vai ler o 20, 21, 22, 23, 24, 25. Fechou, Isabel? 7, do 20 até o 25. Cada um vai estar lendo um versículo aí. Então, o juízo de Deus contra os rios. Pode ler aí. Então, essa foi a primeira praga que Moisés trouxe para o Egito, né? Moisés fala ao faraó, deixa o meu povo ir. Faraó, não. Então tá bom, faraó, firmeza. Aí Deus falou para Moisés vai com Arão no rio Nilo e fere a água. Ele toca com o bordão na água, com o cajado na água, e a água começa a ficar vermelha. E aquilo era sangue. E ela começa a cheirar mal, cheiro de sangue, de podre.
né? E a água fica inconsumível. E aí os magos de Faraó fizeram umas misturas lá, jogaram um pouco na água e falaram assim: isso aí é nada mais do que ciência. Ele jogou um coloral na água ali e ficou vermelho. Mas não era bem assim, né? Começou a cheirar mal, os peixes todos morreram. Então eles não tinham alimento do rio, nem podiam beber água do rio. Eles tiveram que cavar poços artesianos na terra para poder consumir água, senão eles morriam de sede naquele momento, na primeira praga, né? E aí 7 dias depois fala que foi retirada a praga do rio. Senão morria mesmo, senão eles não ia morrer todos. Até o povo de Israel também provavelmente ia morrer junto, né? Então Deus, como não ia fazer brotar água da rocha para eles naquele lugar, então ele teve que voltar a água do rio. Essa foi a primeira praga. Vamos lá. Contra o mar, Êxodo também aí, 21 até o 28, 14, 21, 28. Foi você que leu por último? Pode começar a ler aqui então. Não. Êxodo 14, 22. Está no 15. Bom, então esse texto aqui é a saída do povo do Egito. Já tinha passado as pragas todas. Faraó já não suportava mais Moisés lá com as pragas dele, né? Já tinha perdido seu filho por causa da praga, a última praga dos primogênitos. E ele fala para o povo: vai-te embora. E o povo vai. Junta as tralhas deles, um tanto de egípcio foi junto com eles também. E foram. Na hora que chegou diante do mar, Moisés começa a chorar lá, porque tem um mar na nossa frente, o que nós vamos fazer? Moisés, por que você está chorando? Abre o mar. E aí Moisés toca na água. A água forma como 2 paredes enormes e uma fenda. E eles foram passando por aquela fenda, atravessaram o mar inteiro, né? Não é uma coisa de um dia, não. Atravessaram o mar, atravessou o mar vermelho. E o faraó, indignado de novo, acende saíra contra ele: vamos lá pegar o povo do mar. E saíram correndo. Quando chegaram, tiveram que ficar muito espantado, de certo, por ver aquelas águas partidas ao meio, coisa absurda que não tinha visto na vida, né? E enfiaram no meio lá. Se fosse eu, partia para o outro lado. Se eles fossem para o sul, eu ia para o norte. Se fosse para o oriente, eu ia para o ocidente. Entendeu? Eu não ia atrás, não. E eles foram lá e chegaram. Só que eles estavam de cavalo, eles estavam de carruagem. Eles iam chegar mais rápido do que o povo do Egito, do povo de Israel. E quando foram se aproximando, o povo de Israel já estava lá quase no final, né, da travessia. E aí começou a emperrar os carros dele na lama, né? Deus fez fazer uma laminha lá, porque o mar estava seco. E emperrou os carros, as rodas deles. E eles falaram assim: vamos voltar, deixa esse povo para lá, vamos voltar, porque nós vamos morrer aqui dentro, porque uma hora esse mar vai ter que fechar, né? E aí eles passaram e Deus falou para Moisés: agora, Moisés, faz a mesma coisa e a água vai voltar. E naquele momento ali, morreu Faraó, morreu o cavalo, morreu tudo que estava ali morreu. Eu achei engraçado uma pessoa que falou assim: mas naquela época o Mar Vermelho tinha 80 centímetros de água, foi fácil para o povo passar naquele Mar Vermelho lá. Aí uma menina, uma criança respondeu para esse homem que falou isso aí: então muito maior é o meu Deus, que fez afogar cavalo e o exército inteiro de Faraó em 80 centímetros de água. Aí o cara não pôde falar mais nada. Mentira, o Mar Vermelho de certo tinha mais água do que hoje, né? Porque hoje a tendência das coisas é evaporar e secar, né? Aquecimento global. Então tinha muito mais água do que hoje. Deus fez abrir aquele mar inteiro para eles passar a pé e depois matou todos os o faraó e todo o seu exército no mar. Então, para o próximo texto, o sol e a lua. Outra passagem também muito conhecida em Josué 10, do 12 ao 13. Josué 10, 12 e 13. Teve e a lua parou, até que o povo se vingou e
seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto, o sol, pois se entreteve no meio do céu e não se apressou, e por quase um dia inteiro. Olha aí, ó, nós temos uma defasagem de um dia aqui por causa disso. Você viu que coisa que aconteceu? Por quê? Porque não é como hoje que hoje tem iluminação artificial. Naquela época, você dependia do sol para você ter iluminação. No meio do deserto, tendo uma guerra, você acha que de noite vai iluminar muita coisa? Você não vai enxergar nada. Você vai matar o seu próprio companheiro do teu lado, porque o da tua frente você não vai ver. Então, Deus, através da vida de Josué, manda ele orar, né? Ele ora a Deus e o sol para no meio do dia. Então era meio-dia e o sol parou durante um dia, fala. Então eles ficaram guerreando lá um dia inteiro e o sol parado no meio do dia e a lua nem se atreveu a se chegar. Então é uma coisa, né, absurda. A terra parou. Isso aí você pode falar assim, o dia que a terra parou, né? Parou a terra, parou o sol, parou a lua, parou tudo paradinho ali para eles poderem guerrear. Por causa de uma guerra, Deus parou o tempo. Que coisa incrível, né? Esses acontecimentos passados constituem um pano de fundo para o juízo vindouro de Deus sobre os seus inimigos, no versículo 12, e para a libertação do seu povo. Então, voltando a Abacuque, no versículo 12, ele diz assim: na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calca aos pés as nações. Então, aqui nós vemos aqui uma série de acontecimentos no passado, de que Deus fez só para poder ou livrar o seu povo, ou para poder ferir um povo adversário que é contra o povo de Deus. Então, contra os inimigos de Deus, Deus também toma medidas para poder fazer o seu povo vencer. Nem que ele tenha que parar o sol no meio do dia, nem que ele tenha que ferir um rio inteiro de águas de sangue, ou tenha que matar os primogênitos. Então, isso aqui é para julgar os inimigos. Deus traz a sua ira, e também para livrar o seu povo. Pois sais para salvamento do seu povo, e para salvar o teu ungido, feres o telhado da casa do perverso. Ele descobre todo o fundamento. Então Deus acaba com o inimigo para poder livrar o povo das mãos dele. Pode passar? Do 14 ao 16, diz assim: transpassas a cabeça dos guerreiros dos inimigos com as tuas próprias lanças, os quais como tempestade avançam para se destruir, para me destruir. Regozijam-se como se tivessem para devorar os pobres as ocultas. Marcha com os seus cavalos pelo mar e pela massa de grandes águas. Ouvi no meu íntimo, se comoveu a sua voz. Tremem os meus lábios, entrou a podridão os meus ossos, e os meus joelhos me vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, o que virá contra o povo que nos acomete. Aqui, o que ele está falando? Ele está falando do dia em que a Babilônia ia invadir eles. É por isso que ele fala: eles vêm com os cavalos pelo mar, passam pelas grandes massas de água, eles vêm como uma tempestade que se avança para destruir. Eles vêm assim contra nós, né? Então, esses versículos, ele descreve uma cena um tanto violenta, como seria a aplicação do juízo de Deus para o castigo que viria. E no verso 16, ele fala, olha, verso 16 eu vou ler de novo aqui, só que daquela forma lá. O profeta quase desfaleceu diante dessa visão. A última parte do versículo 16 poderia ser traduzida assim, pode passar? Que eu possa estar descansando em paz no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos invadirá. Ele fala: que os meus ossos entrem na podridão e os meus joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Então, Deus ia também julgar a Babilônia por eles ter levado o povo no cativeiro e pela violência que eles cometiam. Porque a Babilônia, assim como a Síria, eles não eram apenas invasores, eles levavam escravos, eles faziam mortício, eles faziam aquele monte de atrocidades contra os inimigos deles capturados de guerra. Pode passar? Pode passar? E o último texto nosso, 17 ao 19. Quem ficou por último? Você? Pode ler. Então esse aqui é o louvor decorrente da fé em Deus. Pode passar?
É uma passagem muito conhecida em Abacuque, né? Que é esse finalzinho aqui, do qual nós tiramos algumas músicas, né, ultimamente. E ele fala o que aqui? Que quando eles fossem invadidos, eles iam devastar a terra. É por isso que tem esse louvor aqui no final. Porque quando os babilônios invadissem lá, eles iam queimar as plantações, eles iam destruir tudo que era fonte, açude de água, tudo que Israel tinha de bom na terra deles, né, produzido, guardado, armazenado, tudo isso é destruído. Eles nem iam levar, eles iam destruir. Eles iam destruir os silos, o armazenamento de comida, tudo. Então, por isso que ele fala: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mandimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Então, ele fala, ainda que tudo for destruído, porque vai ser mesmo, quando eles forem invadidos, no versículo 18 ele fala: todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Eles iam ser destruídos, ia acabar tudo da terra deles, e eles iam ser levados em cativeiro para trabalhar de escravo para a Babilônia. E ele fala: todavia eu me alegro e exulto no Deus da minha salvação. Por que ele fala isso? Capítulo 2, versículo 4: eis o soberbo, a sua alma não é reta, mas nele, não é reta nele, no Senhor, né? Mas o justo viverá pela sua fé. É o que eu falei, aquele que tem fé em Deus, não importa onde que esteja, ele vai se sobressair, ele vai prosperar e ele vai mostrar que Deus é Deus até no cativeiro. Então ele ia ser levado para o cativeiro, ele ia sofrer. Uns profetas foram deixados, outros foram levados, né? Outros foram para o Egito, né? E alguns foram para a Babilônia. Ele fala: ainda que aconteça tudo isso, que tudo seja destruído, eu seja levado para o cativeiro, todavia eu me alegro em Deus da minha salvação. Muita gente está abandonando a fé. Você imagina? Exato, você imagina a fé do povo de hoje comparado a um profeta desse como no passado? Não chega perto. Nós não temos nem metade da fé, nós não temos a mesma firmeza que um homem desse tinha. Ele sabia o que ia acontecer porque Deus tinha revelado para ele, e ele ia continuar adorando a Deus, ele ia continuar se alegrando em Deus. Não é só servindo a Deus, ele ia continuar se alegrando em Deus, né? Contente. Exato. Então, se acontecesse uma coisa dessa hoje, quem que ficava? Se hoje, por causa de um vírus como esse, o povo já está saindo da igreja, não volta mais para a igreja, você imagina para buscar a Deus numa época como essa, ser levado em cativo, perder tudo que tem. Você imagina, você perder tudo que você tem, você trabalha, paga imposto, você vive uma vida de luta, né? Muitas vezes não tem aquilo que você quer comprar uma coisa, você não pode comprar porque você sabe que você não tem condições, né? E vem um ladrão, rouba tudo que é seu, vem o governo, toma tudo que é seu, ainda te faz trabalhar escravo. Aí você fala assim: todavia me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Isso que é o que ele viveu. Então, ainda que a invasão dos babilônios devastassem a terra, Abacuque se regozijaria no Senhor, que fazia os seus pés como o da corça. O que significa isso, pés como o da corça? Vou ler aqui o versículo 19. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente, ao mestre do canto para o instrumento de cordas. Os pés da corça, eles têm muita estabilidade. Apesar de eles serem pequenos, a corça ela tem um equilíbrio muito, muito bom, porque você vê a altura que ela salta e como que ela anda, né? Quando ela está fugindo de uma presa, ela anda pulando para tudo quanto é lado, ela não cai. Você não vê uma corça levando um capote no meio de uma perseguição, só se o caçador bater nas pernas dela e derrubar ela, mas ela tem um equilíbrio muito bom. Então por isso que ele fala: Deus faz os meus pés como os da corça, ou seja, com firmeza, me faz andar altaneiramente, alto, me faz pular, passar por cima das dificuldades, por cima das tribulações. Deus me faz ter firmeza nele, Deus me faz prosperar mesmo no meio de um cativeiro, ou prevalecer, né? E no finalzinho ele fala aqui: para instrumentos de corda. Essa oração era entoada com acompanhamento de instrumentos de corda. Então isso aqui tudo que a gente leu e estudou hoje é uma música. É uma música que ele fez e era cantada, e fala com instrumentos de corda, que ainda fala o instrumento. Certo, meus amados? Eu acho que o próximo livro é Sofonias. Deixa eu só confirmar.
Próximo livro é Sofonias, aí a gente vai encerrar em Sofonias os profetas de Judá. E depois, do livro de Sofonias, nós vamos estudar os profetas do pós-exílio. Continua sendo os profetas menores, e vai ser Ageu, Zacarias e Malaquias, aí encerra os profetas menores, o nosso estudo. Mas isso vai demorar um pouquinho ainda tem alguns livros para frente. Amém, meus amados? Deus abençoe a vida de cada um nessa manhã.